Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de sabadão, e como eu gosto de fazer todas as vezes que possível, num ambiente aberto, trazendo mais luz, mais claridade, mais leveza, nesses tempos em que nós estamos com muitas interrogações e muitas inquietações. E teremos ainda muitas outras neste ano de 2025. Mas, felizmente para nós, as emoções serão positivas, porque a cada instante nós estamos vendo mais pessoas quererem dar um basta, quererem dar um chega em tanta insanidade que a gente está recebendo desde que essa figura do inelegível chegou ao poder e trouxe tanta gente do pântano, do obscurantismo, do ostracismo, de coisas ruins para infernizarem as nossas vidas. E eles continuam ainda a infernizar as nossas vidas. Não foram só os 4 anos que eles estiveram no poder, não. Depois que eles saíram do poder, eles continuam a nos atazanar. E mais, com uma estratégia que é de um cinismo tão grande que incomoda as pessoas todos os dias. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, porque amanhã tem um pontapé inicial de manifestações que vão mostrar que o povo brasileiro, as pessoas que estão durante tanto tempo, de um certo modo, aceitando essas insanidades todas, que agora chegou o momento de fazer alguma coisa de reação, né? Bom, antes de entrar nos temas, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, deixa eu dar uma panorâmica aqui para vocês desse ambiente aqui, porque o povo está passando ali atrás, o povo está fazendo exercício, e aqui, ó, é o Ibirapuera que tem esse lago aqui, né? As pessoas aqui estão ao redor desse lago. É um lugar muito bacana aqui de São Paulo, né? Um lugar que todos nós devemos dar uma passeada, uma chegada para esticar as perninhas, enfim. Acho que a câmera deu uma entortadinha aqui, mas eu acho que deu para pegar, né? Voltando aqui para o ponto. Então, gente, lugar muito legal. Eu gosto de estar aqui sempre com vocês, porque às vezes a gente fica muito preso em estúdios, em lugares fechados, né? E é bom a gente estar aqui espairecendo. Então o povo vai estar passando aqui por trás, vai ter bicho passando, vai ter sirene, enfim. Mas eu acho que dá para a gente conversar aqui, né? Bom, vamos aos pontos. Amanhã a gente vai ter uma manifestação, aliás, manifestações em várias partes do Brasil. Eu ainda estou em São Paulo, mas estarei indo para o Rio de Janeiro. Então amanhã no Rio de Janeiro estarei aí com vocês, enfim, vamos juntar mais pessoas aqui para dar essa chacoalhada, porque a coisa passou de um limite que a gente já não consegue mais ficar convivendo com tanta gente insana nos atazanando e, mais do que isso, nos ameaçando, porque o que eles querem é uma inversão de valores. Eles foram apanhados cometendo crimes, eles foram apanhados tentando destruir a nossa democracia, eles foram apanhados conspirando, se organizando, se armando. E depois que eles foram apanhados e que eles estão absolutamente cercados, eles continuam a gritar, fazer barulho e nos ameaçar, dizendo: olha, vocês têm que aceitar a nossa pacificação. A pacificação que eles falam é a impunidade. É para eles escaparem da polícia e da justiça. Gente, olha, se a gente pudesse trazer aqui uma metáfora, uma imagem para ilustrar o que nós estamos vencendo no Brasil, é como se, de repente, houvesse um criminoso que praticasse crimes sexuais em série e depois de ter feito muitas vítimas e ter sempre escapado, em determinado crime, ele é surpreendido pelas forças do Estado, pela polícia, Ministério Público, Justiça, enfim, tudo, populares, imprensa, e de repente, apanhado e cercado na cena do crime, ele se afastasse da vítima, já totalmente sem condição nenhuma de negociar absolutamente nada, levantasse os braços e dissesse assim: eu quero a pacificação. E a pacificação significa vocês abrirem um grande corredor e deixar eu passar lá para frente, porque eu prometo que isso tudo que aconteceu foram mal entendidos e tal. E para não ter mais nenhum tipo de estresse, então me liberem aí. É mais ou menos isso. Esses criminosos todos, eles querem que nós os liberemos de serem responsabilizados pelos crimes que cometeram? Não.
Isso mexe com, inconscientemente, todas as pessoas que estão enxergando o que está acontecendo, as pessoas ficam muito incomodadas, porque é um cinismo muito grande. Então, como é que é? O cara assaltou minha casa, o cara destruiu tudo, o cara fez isso várias vezes, o cara conseguiu escapar, depois ele é apanhado e ele quer que eu aceite uma pacificação? Não. A pacificação para bandido é a lei. A pacificação para bandido é a Constituição. Então nós temos que chegar e dar um basta para essas pessoas. Você tem uma vovó, você tem um vovô que não gostam de falar palavrões? Pois bem, você vai ter que começar a conversar com esse vovô e com a vovó para ensinar a eles uma expressão toda vez que alguém estiver falando em pacificação e vier um discurso dessa extrema-direita, eles têm que aprender a dizer o seguinte: pacificação é o cacete. Pacificação é o cacete. De jeito, pacificação que nada. Vocês estão malucos? Que pacificação? Depois de tudo que vocês fizeram? E agora, para nossa felicidade, o ministro Flávio Dino está desenterrando tudo aquilo que aconteceu de investigação e de elucidação dos crimes cometidos pelo Orcrim de Bolsonaro durante a pandemia. Porque os nossos mortos, todos nós perdemos pessoas. A gente não pode achar que esse troço, que essa hecatombe foi o fruto da natureza, que ninguém teve responsabilidade nisso, não. Essas pessoas que fizeram durante a pandemia, elas têm que ser responsabilizadas. E tem um personagem, gente, que não pode ser esquecido de jeito nenhum, que é o senhor Augusto Aras. O senhor Augusto Aras, ele tem que ser processado. O problema, gente, que o crime de prevaricação, ele tem uma pena muito pequena. E o senhor Augusto Aras já não está mais no Ministério Público. Mas era o caso de se abrir uma investigação, por que ele fez o que ele fez durante a pandemia, escondendo, ou aplacando, ou diminuindo, ou ignorando os crimes que foram levantados pela CPI da Covid, né? Então, é um personagem também que foi o grande cúmplice dessa história toda. E, junto com essa cumplicidade dele, houve a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação. Porque isso que eu estou denunciando aqui sempre, e falando com vocês, era para os meios de comunicação estarem cobrando também. Porque houve um grande cinismo também. Eu gosto sempre de citar o William Bonner, porque ele é o editor-chefe, até agora, né, do maior jornal que tem penetração junto ao povo brasileiro, e no período que ele esteve à frente do Jornal Nacional, isso não foi elucidado à sociedade brasileira. O senhor Augusto Aras não foi cobrado. O senhor Augusto Aras é um personagem um fantasmagórico. Então eles faziam os telejornais, faziam matérias do que estava acontecendo, mostravam um enterro aqui, uma situação acolá, mas eles não responsabilizavam o genocida, a sua Orcrim, de uma forma direta, para esclarecer a sociedade o que estava acontecendo, e nem cobravam das instituições que elas funcionassem para dar conta do que estava acontecendo no Brasil. Agora, felizmente, a coisa está vindo à tona, o ministro Flávio Dino mandou a Polícia Federal agir, agora a Polícia Federal tem 57 dias, né, porque já fez isso há 3 dias atrás. Então, essa história vai voltar à tona e não haverá aqui no nosso país e fora do nosso país alguém que consiga defender essa gente pelo que eles fizeram. Assassinos, criminosos, genocidas. Quando eu falo essas expressões aqui, a plataforma às vezes dá uma diminuída no alcance dos nossos vídeos, mas a gente tem ido assim, vamos continuar assim. Então, gente, amanhã no Brasil inteiro acontecerão as primeiras manifestações das pessoas que não estão conseguindo verbalizar aquilo que eu estou falando para vocês, que nós não aceitamos, isso, a gente não vai continuar a aceitar essa gente fazer chantagem. Agora estou vendo o Dudu Bananinha, nossa, o avião aqui tá alto barulho aqui, né? Estou vendo o Dudu Bananinha fazer novas ameaças, fazendo ameaça ao Valdemar da Costa Neto, fazendo ameaças ao Gilmar Mendes, dizendo Gilmar, o outro sócio, o bandido Paulo Figueiredo, está nos Estados Unidos foragido não por razões políticas, mas porque é um criminoso, é um estelionatário, é um vagabundo que roubou dinheiro público e saiu do nosso país. Pois bem, esses vagabundos, um traidor e junto com um traidor estelionatário, estão ameaçando o ministro Gilmar Mendes. Olha, já colocamos o nome do ministro Gilmar Mendes numa lista para ele sofrer uma série de sanções. Então vocês vejam só, o Dudu Bananinha publicou um vídeo dizendo que não vai aceitar meia anistia, que não vai aceitar uma anistia light. Ué, vem cá, o vagabundo foi preso, foi apanhado no cometimento de um crime,
e está achando que tem direito, tem condição de negociar alguma coisa. Então, gente, são esses tipos de comportamentos repletos de desfaçatez e cinismo que irritam muitas pessoas. Então, e as manifestações estão sendo convocadas por artistas, por pessoas da sociedade. A gente está vendo agora, paulatinamente, forças políticas também aderirem a essa movimentação, mas o que tem que ficar mais patente para a sociedade de um modo em geral é que são manifestações puxadas pela sociedade civil, independente de coloração partidária. Até porque os partidos estão tendo posturas muito equivocadas nos últimos tempos em relação aos embates, os embates políticos, embates de disputas do discurso, da verdade, de coisas que têm que ser pontuadas para a sociedade, da politização. Eu tenho cobrado muito aqui, como vocês têm visto sempre, que o presidente da República ele não pode ser considerado apenas um mero administrador que está cuidando da máquina pública, ele é também um sujeito político, e como sujeito político ele tem que entrar nas pautas políticas, porque nós não estamos discutindo questões do nosso país apenas do ponto de vista administrativo. Não, a nossa democracia, o Estado brasileiro, as estruturas e instituições sociais aqui no nosso país, elas estão em risco permanente com essa ação desses criminosos todos. Enquanto eles não forem todos responsabilizados e irem para as cadeias, olha, não dá para a gente abrir mão de lideranças políticas falando com a sociedade sobre esses temas, porque quanto mais há um distanciamento, mais eles avançam e mais eles emplacam o discurso do estelionatário, do vagabundo, do criminoso, do bandido que foi apanhado em flagrante delito e está se achando no direito, está se achando com força, está se achando com algum tipo de legitimidade para depois de tudo que eles fizeram ainda avançarem ainda mais sobre nós. Eles querem que nós recuemos ainda mais depois de tudo que nós sofremos? Não, gente. Então, olha, chega, acabou, fale para o seu vovô e para a sua vovó. Pacificação é o cacete, a pacificação que essa gente está pregando aí. Pacificação, uma ova, chega, agora vocês vão ter que ser responsabilizados e vão ter que ir para a cadeia. E para as pessoas que estão aí preocupadinhas com a saúde de Bolsonaro e achando que nós, progressistas e tal, estamos querendo que ele morra, não, gente. Olha, se o Bolsonaro morrer, ele vai causar muita tristeza em todos nós. Sabe por quê, seus bolsonaristas? Porque nós queremos vê-lo na cadeia. A morte para ele seria uma salvação. A morte para ele seria uma forma dele escapar da sua responsabilização. A morte seria torná-lo uma figura criminosa, numa espécie de vítima, como eles gostam de falar do sistema. Então, olha só, estamos torcendo mesmo que a figura se recupere. Nós temos quase a certeza absoluta que a maior parte dessas presepadas médicas, mediáticas que ele faz, são presepadas, são coisas que qualquer cidadão enfrenta ou enfrentaria com muito mais altivez, muito mais decência, muito mais dignidade, mas esse pústula, esse crápula, faz questão de expor as suas vísceras, expor as suas doenças, as suas chagas, para despertar algum tipo de dó e de comiseração. Da nossa parte não vai ter nenhuma, das pessoas que estão no nosso campo civilizado, no campo civilizatório, que estão no campo da democracia, do progressismo, do humanismo. Olha, nós não desejamos mal a ninguém, mas nós queremos justiça. Então é isso. Com esse papo inicial desse sábado, finalizo por aqui, com esse ambiente aqui bacana, né, com vocês. E mais tarde eu volto. Eu estou participando do evento do ICL aqui em São Paulo, que merece aí uma série de destaques, de comentários super positivos, porque é uma experiência, de fato, muito inovadora no campo progressista aqui no nosso país. Parabéns a todas as pessoas que estão organizando esse evento do ICL. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até mais tarde. Tchau.